Olá, meu nome é Priscila, essa é a intérprete Williane e a videoaula é sobre razão entre grandezas. Você sabia que podemos usar números fracionários para comparar grandezas? Sabe que usando essas comparações podemos resolver problemas? Consegue perceber que existem grandezas que são proporcionais? O que é razão? A palavra razão vem do latim ratio, que significa quociente. Então, a razão entre dois números A e B, com B diferente de zero, nessa ordem, é o quociente A está para B. Então, a razão é usada para comparar dois elementos. Observe a altura de uma menina em relação à árvore. A menina mede 120 centímetros e a árvore mede 300 centímetros. A razão entre a altura da menina e a altura da árvore é 120 para 300. Simplificando, então, 120 dividido por 60 é 2 e 300 dividido por 60 é 5. Então, podemos dizer que a razão entre a altura da menina e a altura da árvore é de 2 para 5, indicado na forma de fração ou com o símbolo da divisão. Agora vamos ver o que é proporção. Em uma receita de cuscuz, é necessário usar 4 xícaras de chá de farinha de milho para fazer 12 porções. Quantas xícaras de farinha de milho são necessárias para fazer 18 porções? Quando temos uma igualdade de duas razões, chamamos essa igualdade de proporção. Neste caso, o valor desconhecido é a quantidade de xícaras de farinha de milho para fazer 18 porções. A propriedade fundamental da proporção diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, numa proporção, esses valores A e D, que chamamos de extremos, podem ser multiplicados e o resultado dessa multiplicação tem que ser igual à multiplicação entre os meios, ou seja, A vezes D igual a B vezes C. Agora, voltando na resolução do problema. 4 para 12 é igual a x para 18. Coloquei x para representar o valor desconhecido. Resolvendo, 12 vezes x igual a 4 vezes 18. 12x igual a 72. Então, x igual a 72 dividido por 12, que é 6. Ou seja, para fazer 18 porções de cuscuz, são necessárias 6 xícaras de farinha de milho. E o que são grandezas diretamente proporcionais? No exemplo que fizemos, as grandezas são proporcionais, pois quanto mais farinha eu usar, mais porções eu poderei fazer. Então, duas grandezas são consideradas diretamente proporcionais quando o aumento na medida de uma delas causa um aumento na medida da outra, na mesma proporção. E da mesma forma, se uma diminuir, a outra deve diminuir proporcionalmente. Duas grandezas também podem ser inversamente proporcionais. Duas grandezas são consideradas inversamente proporcionais quando uma aumenta à medida que a outra diminui, na mesma proporção. Por exemplo, pense na construção de uma obra. Quanto mais pessoas trabalhando, menos tempo vai levar para a conclusão da obra. E quanto menos operários tiverem, mais tempo vai ser preciso para terminar a construção. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Imagine que um carro faz um percurso em 40 minutos numa velocidade de 100 km por hora. Se a velocidade fosse de apenas 80 km por hora, o mesmo percurso seria feito em quanto tempo?
Se eu diminuir a velocidade, o tempo gasto será maior. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Como resolver essa situação? A velocidade 100, o tempo é 40. A velocidade de 80, eu quero descobrir qual o tempo. Vou chamar de x. Quando eu for montar a proporção, eu devo colocar 100 está para 80, assim como x está para 40. Observem que porque elas são inversas, eu inverti o x e o 40. Mas resolvo da mesma forma, multiplicando extremos e meios. 80 vezes x, 80x. E 40 vezes 100, 4.000. 80x igual a 4.000. O 80 deve dividir, então x igual a 4.000 dividido por 80, que é 50. Então, se a velocidade for diminuída para 80 km por hora, o tempo de demora será de 50 minutos. Pessoal, essa foi a videoaula sobre razão entre grandezas. Acessem o portal Conexão Escola, façam a atividade proposta e até mais!